Buenas noches. Boa Un saludo noite. lleno de cariño Saudações a com muito ustedes, carinho a todos organizadores vocês, aos y organizadores, participantes aos de este participantes seminario. desse seminário. Yo quisiera que Eu recogiéramos un poco lo gostaria de vivido que durante estos días y lembrássemos um creciéramos pouco en la o que conciencia vivemos de nesse esa tempo sinodalidad e que vivemos a y consciência da con convicción y sinodalidade com graça. durante todos estos Durante días todos esses venimos dias, confirmando que estamos ese ritmo del confirmando que espíritu, esse ritmo do como Espírito, se configura como se el rostro de la configura o iglesia, rosto da pero igreja, también ese mas tejido também relacional esse que hace tecido relacional posible la que faz comunión, possível a ese comunhão, ritmo del esse espíritu ritmo que do se abre Espírito paso por que la se abre historia, passo pela nuestro história, Dios, nosso el Dios Deus, del pueblo, o Deus do povo. y Él acontece, y E ele cuando acontece acontece, e surge la quando vida, acontece, surge a y vida. tras el aliento del E espíritu traz o se alento do pinta de Espírito, se formas y de pinta de colores la formas e de creación, cores y en da torno a eso criação. fecunda el E em pueblo, torno a isso pero se también se fecunda o congrega povo, la mas comunidad de também los creyentes, se congrega a sin comunidade dos espíritu, como crentes. lo Sem venimos Espírito, como reconociendo en venimos este Kairos reconhecendo, eclesial, a no puede Kairos haber auténtico eclesial no seguimiento de Jesús, autêntico seguimento de y Jesus. tampoco puede haber E também entonces não pode ese haver auténtico esse nuevo despertar. autêntico novo despertar. La iglesia, A como todos igreja, aquí lo todos sabemos, estamos aqui se sabemos, construye en se ese claro constrói oscuro nesse humano, claro escuro humano, en esa confrontación essa permanente confrontação entre permanente fragilidad entre y gracia. fragilidade e graça. Y la constatación más E a cierta constatação que mais todos hacemos en certa lo que cotidiano todos es que fazemos no caminar cotidiano é que supone caminhar conversión, se supõe supone conversão, la inmersión supõe a en imersão distintos em contextos, diferentes culturas, contextos, culturas, lógicas, y por eso lógicas, e exige por isso renovación, existe a renovação, adecuación de a formas, de adequação de fondos, de formas, de estilos. funda, de estilos. Caminar desde el origen, Caminhadas da desde origem, Antioquía, es desde Antioquia, típicamente o cristiano. tipicamente cristão. Y es el E Espíritu el esse é o que nos concede Espírito la que nos gracia, concede a pero graça, también es mas Él el que também nos é da Ele o el que nos don dá de la o dom conversión. da Y la conversão, e conversión a supone conversão supõe discernimiento, discernimento, supone atención supõe a la realidad atenção à y capacidad realidade de e escuchar ese clamor capacidade de de Dios escutar esse en clamor los de gritos Deus nos permanentes que gritos resuenan permanentes en que este hoy de nuestra ressoam historia. hoje na nossa história. Es la É experiencia a de sabernos experiência de habitados por saber el habitar Espíritu pelo la Espírito que nos Santo, lanza más a que allá nos lança de mais nuestros propios além de nossos próprios análisis, de nuestras análises, propias nossas reflexiones, próprias y es a reflexões, la que nos e exige también situarnos essas en que el nos exigem é nos contexto, situar no contexto, dejarnos permear por la deixar-nos realidad permear y pela comprender realidade, que la realidad es ese e que a escenario realidade é um en el que cenário Dios em que actúa Deus y se atua manifiesta. e se manifesta. Sin lugar a dudas, en el Sem nenhuma origen, en la dúvida, na esencia origem, de la na iglesia essência da igreja, está el Espíritu. está o Es Espírito. Él el que nos Ele permite é o que nos fluir y permite atravesar la fluir historia e con atravessar a pertinencia, história pero com también con pertinência, mas compromiso também com y a veces con compromisso, e osadía y às vezes apostando a com la novedad. ousadia e apostando a novidade. Existe un vínculo Existe um profundo vínculo entre profundo entre espíritu e iglesia. espírito e igreja. Sin el espíritu, la iglesia Sem o espírito, a carecería igreja de esa careceria vida, dessa vida, de esse impulso desse que la hace apta impulso para que cumplir a su faz misión. apta para cumprir sua Es el missão. espíritu É o el que Espírito que fundamentalmente ubica en este hoy fundamentalmente de la hoje, iglesia, nesse nos hoje da ubica igreja, en nos horizontes coloca de em intimidad, horizontes de pero también de intimidade, trascendencia. mas também de La acción transcendência. del A espíritu ação do sigue Espírito creando y continua recreando la criando e iglesia. recriando a igreja. En el origen, Na el origem, protagonista no de o esta andadura protagonista eclesial ha desse sido el andar espíritu. eclesial tem sido o Y Él es Espírito. el que hace E posible ele é o que también la faz possível comunidad, também a que nos comunidade, posibilita que esa nos experiencia possibilita essa de ser experiência y de de sentirnos ser e de hermanos, sentir, de nos y el sentir que irmãos, configura e o el que rostro configura o rosto multicultural, multicultural, diverso, diverso, intergeneracional y que intergeracional, nos lanza e que a nos vivir lança a en la viver comunión. na comunhão. Por eso, en lo Por cotidiano es que isso, nos está no llamando cotidiano é que está nos al animando vínculo, ao a la vínculo, relación, à a la amistad, relação, à al afecto, amizade, a afeto, ese a quererse, esse querer-se, creerse, crer, creerse,
cuidar-se. Ele é o que nos está animando à utopia, ao fraterno. E o faz justo agora, quando nesse momento difícil da nossa humanidade. Eu acho que todos temos a experiência de que o Espírito não tolera a uniformidade. E por isso faz em todos e em tudo o milagre da diversidade. Línguas, sensibilidades, cores, dons, tudo diverso, mas tudo chamado também à unidade, à harmonia, tudo plural, mas tudo urgente. Y es Él el que va gestando entonces al interior de la iglesia Então, conversión. no interior da igreja, conversão, sonhos, desejos, horizontes apostólicos. De maneira especial, nesse pontificado, está convidando a sair e nos está dando a graça de não nos acomodar, de não nos paralisarmos diante daquilo que não conhecemos, que não podemos planejar e que não podemos controlar. O Espírito nos está lançando de maneira especial, nesse momento histórico, mais além, a geografia de sua condução. Donde habita el más pobre, el migrante, el más enfermo. O mais doente, o Espírito nos vem confirmando que atua fidelmente desde abaixo, mas também desde próximo, na bondade, aproximação, e desde dentro, em tudo que tem de profundo. E hoje está nos convidando a caminhar juntos, está nos convidando a viver desde esse espírito sinodal. O sinodal, o caminho no plural, o caminho na mística de nós, se supõe conversão. A unidade é verdade que é fruto da ação do Espírito, mas nos exige viver isso que nos propôs o Papa Francisco, nessa carta que escreveu com motivo da vida consagrada. Isso que tem chamado aí, em Fratelli Tutti, e em muitos dos seus escritos, a mística do encontro. Essa capacidade de escutar as demais pessoas, a capacidade de buscar juntos o caminho, o método, e tudo a imagem da Trindade, como modelo de autêntica relação que rompe com a homologação. No mais autêntico do encontro, não se elimina as entidades pessoais. Cada um chega ao cenário da relação com o que é, com sua história, com sua vocação, com suas sensibilidades, permeados por uma realidade e também moldeado por uma somatória de saberes e experiências vitais. A marca dessa própria entidade faz cada um de nós portadores de um dom, de um carisma, de um estilo concreto. Cada um de nós está chamado, então, desde nossa própria identidade, desde essa vocação peculiar que cada um de nós recebeu, a dar ao mundo e a dar à igreja também algo autêntico. E eis aí, na experiência do próprio dom, do que a graça faz em cada um de nós, onde acontece as respostas, os novos modos, as expressões, essas que podem chegar a ser únicas, inéditas. Noé Felipe expressa em um poema quando diz: para cada homem guarda um raio novo de luz e sol, e um caminho virgem Deus, inédito, estamos chamados a vivi-los, a dar plenitude desde a própria identidade e desde a vocação recebida. Por isso, ainda que muitos confluamos na chamada o mesmo estilo de vida, não há maneiras únicas, nem estilos homogêneos para viver a vocação comum. Modos diferentes e, sem dúvidas, complementários. E os consagrados, conscientes da nossa pertenência na igreja, também sabemos que possuímos um dom
um dom reconhecido por séculos e que muitos têm expressado como essa capacidade para viver com entidade mística, profética e missionária, os valores fundamentais do Evangelho. Garcia aparece no numeral de vida consagrada, numeral 33, disse que o povo de Deus, a vida consagrada, lhe faz manter-se vivo a consciência dos valores fundamentais do Evangelho, mas que também a vida consagrada recebe o testemunho próprio das demais vocações, que lhes ajudam a viver integralmente a decisão, o ministério de Cristo e a igreja nas suas múltiplas dimensões. Sem dúvida nenhuma, esse encontro entre vocações ao interior da igreja supõe conversão, supõe sair de si e ir mais além das próprias visões. Os processos de reforma autêntico se desenvolvem colocando-nos em relação com o outro. E com o outro também, em maiúscula. E graças a uma conversão das atitudes, que nos coloca ao germinal, à margem, às fronteiras, às minorias. O encontro é verdade que requer consciência do próprio dom, mas exige abandonar essa tentação que às vezes temos de nos sentir superiores aos demais. O imperativo é a experiência da própria identidade com consciência da inegável diferença, todos estamos chamados à unidade. E por isso, na sua mensagem de despedida, talvez, dizia Jesus, que todos sejam um, como teu Pai e eu em você. Essas palavras expressadas no Evangelho de João 17, versículo 21, são palavras carregadas de sentido prático, mas também que expressa a lucidez de Jesus. Ele sabia muito bem que o andar dos crentes, para ser autênticas e para ser creível, tinha que ser em unidade. E a Trindade, sem dúvida, um modelo do que tem que ser esse paradigma de unidade e de cuidado. Por isso, talvez não seja equivocado pensar que ao começo não foi a criação, que ao começo, contemplando a Trindade, foi a relação, e a relação surgiu a vida. E por isso, desde então, o destino de todos sobre a face da Terra é a inter-relação, todo conectado, para evidenciar também, então, a sacralidade de todo o criado. A Trindade é uma unidade de amor. Nesse sentido, é paradigma de todo o comunitário. E nesse modelo de comunidade não cabem as relações utilitaristas, nem hierárquicas, nem as relações mediatizadas pelo medo, ou previstas de interesses mesquinhos. A Trindade encarna em si mesmo um estilo relacionado, já de seu circular, complementário, vital. Laudato Si expressa com beleza, diz que a relacionalidade de todas as criaturas, a interconexão de tudo o que existe, a solidariedade global brota do ministério da Trindade. Y toda relación entonces inspirada en ese misterio trinitario requiere una nueva mirada, una mirada que tiene que ser contemplativa, pero también más teológica. Uma mirada contemplativa e mais encarnada, mais capaz de reconhecer a Deus que acontece no território humano e que nos convida à plenitude da relação. A igreja está hoje mais que nunca em um modo relacional mais contextualizada, encarnado na realidade, capaz de escutar e fazer ressonância das diferentes vozes e de localizar-se, gerando diálogos entre fé e cultura, fé e ciência, fé e tecnologia. Será necessário, então,
reconhecer e nos arrepender dessas atitudes em que muitas vezes nos tem fechado em nossos próprios muros e nos ha feito cair no pecado da idolatria. E reconhecer que hoje estamos convidados à conversão e enviados à sinfonia da comunhão. Que o rosto da igreja é plural, é um tecido repleto de diversidade, mas chamado também desde a origem a essa experiência de ser um com Ele para o reino. Só a consciência de irmandade faz possível a configuração do povo. Esse povo que em diversidade de carismas e de ministérios e vocações, como temos escutado, adquire dignidade como no batismo. Esse mesmo que nesse hoje da igreja e da sociedade está convocado à comunhão. E isso desde a certeza de que a missão do povo de Deus, a tarefa evangelizadora da igreja, alcança sua plenitude quando é assumida desde a perspectiva do comum, anclados nessa experiência fundamental de que o Espírito nos faz irmãos e nos envia em condição de discípulos missionários. Eu gostaria de terminar com a maneira como inicia o documento do Sínodo da Amazônia, lembrando-nos que só a escuta conduz à conversão. Muchísimas gracias, Liliana.